Bem-vindos ao Média Autorium Podcast. Olá, um forte abraço para você que está ligado aqui no canal Média Autorium Podcast. Nós estamos de casa nova, eu e o Dr. Davi, estamos aqui na sede da Dr. Números, especializada em finanças, consultoria financeira para profissionais da saúde. E hoje, Dr. Davi, nós vamos conversar sobre um tema que é super importante para o profissional da saúde, que é a declaração do imposto de renda. Nós estamos no mês de maio, a declaração vai até o dia 29 e muitos profissionais precisam, atenção nisso para não cair na malha fina. E hoje nós temos aqui a companhia do Clóvis Leal e do Gleiton Santos, sócios da Dr. Números. Doutor Davi, é um tema importante e necessário para a gente discutir, né? Com certeza, é extremamente importante. E mais importante ainda é a gente conversar com dois profissionais capacitados que possam passar informações de qualidade para que tudo corra bem. Bom, imagino que nesse mês de maio, a demanda cresça bastante, em relação à declaração do imposto de renda. E as pessoas precisam de muita atenção, até por conta da reforma tributária, Tem um detalhe que as pessoas precisam ficar atentas esse ano, Ah, sim, com certeza. São dois detalhes, na verdade. Primeiro, com a questão do crédito tributário, porque as pessoas vão contratar, profissionais que ofereçam crédito para ser compensados. E a questão da pontualidade do pagamento do tributo. Então, o que o governo quer? O governo quer que nós sejamos os fiscais dos outros profissionais. Então, não vai ser contratado profissional que estiver inadimplente, Então, quem vai contratar o serviço sempre vai ficar olhando essa parte. Então, nós que temos um regime tributário que hoje em dia, até antes da reforma, não liga para esses dois pontos, vai começar a ter que observar essas duas situações para os próximos tempos, Novidade, doutor, que a gente precisa estar atento porque o fisco ele não brinca, E nesse sentido, eu queria perguntar para o Clóvis, mudou alguma coisa, em relação aos profissionais de saúde? Geralmente tem aquele desconto, abatimentos, alguns até em livros, outros em planos de saúde. Tem alguma novidade ou continua valendo o que a gente já tinha? Continua valendo o que a gente já tinha, e é muito importante que os profissionais da saúde tenham em mente que eles podem abater a questão do livro caixa, como você bem falou, doutor. Mas é muito importante salientar que não são todas as despesas que são dedutíveis. Tem despesas dos profissionais da área da saúde que atuam como pessoa física que não podem entrar, podem até entrar no livro caixa, mas não são dedutíveis, Que regra geral, que despesas são essas? Para a Receita Federal são despesas necessárias para você obter receita enquanto profissional da área da saúde, Do mais, desse ano agora, da declaração de imposto de renda, que é referente ao ano calendário de 2025, não mudou nada, Mas para o ano que vem, que vai ser a declaração referente a esse ano agora que a gente está vivendo, muitas coisas é necessário com que os profissionais da saúde tenham em mente que mudou por conta da reforma tributária. Então, é muito importante eles terem um profissional que esteja ligado com relação a isso, como o Clóvis falou, porque senão, normalmente, eles vão cair na malha fina. O senhor faz sua declaração sozinho, doutor, ou o senhor conta com um profissional? Não, eu sempre procuro já um profissional, já faz para mim há mais de 30 anos, eu sempre procuro um contador, um profissional especializado. Agora, a gente obviamente está num período que é importante, por conta da declaração, mas a gente também pode olhar para algumas questões tributárias que elas são fundamentais, Muito médico pode se perguntar, poxa, será que eu fico como pessoa física ou será que eu faço uma empresa, o CNPJ, enfim. Qual é a orientação que vocês dão para o profissional, por exemplo, um cara que está entrando no mercado agora de trabalho, para iniciar essa relação dele? É muito dele? Importante isso que você está falando, porque, na verdade, o que nós fazemos? A gente sempre orienta a trabalhar com os dois regimes, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Os consultórios, as clínicas não, mas os consultórios isolados, a gente recomenda trabalhar com os dois regimes. Por quê? Porque no livro caixa a gente consegue fazer muitas deduções que conseguem manter o imposto abaixo. Aí
após o limite dessas deduções, a gente passa para uma pessoa jurídica. É o que a gente chama aqui na Dr. Números como balanceamento de carga. Então, essa gestão é muito importante para que ele pague menos imposto. Além da compensação do INSS, né? Que é algo que você pode descontar outras fontes, etc., que também pode ajudar. Não só falando do imposto de renda, mas do INSS também é importante aí na vida de quem trabalha em outras fontes, o que é cooperado de operadora, né? Quem trabalha em operadora de saúde, enfim. Aliás, interessante esse assunto, né, doutor? Porque o médico tem tantas atividades, né, que ele tem várias fontes, né, de renda. Então, às vezes, o cara é carteira assinada num emprego, né, servidor público no Exato. outro, né, tem a conta PJ dele lá, que ele, né, faz também alguns outros serviços. Como é que fica essa confusão toda aí na hora de prestar conta com o fisco aí, Cláudio? Assim, na realidade é preciso ter um certo equilíbrio com relação a esses ganhos, né? Então, quando ele presta serviço sendo CLT, o doutor, ele tem que pedir lá pro o tomador de serviço dele a cédula C para a gente poder, né, analisar e verificar se está tudo certinho e lançar. E enquanto a prestação de serviço dele como pessoa física, foi que a gente falou há pouco, aí também ele precisa ter o certo equilíbrio com relação ao livro caixa. Então, mas vale lembrar aqui que é muito importante essa questão da organização do livro caixa, porque isso tem que ser de forma mensal. Normalmente, alguns profissionais da área da saúde, quando chega lá na época de renda, que agora a gente está vivendo, agora, nossa, a gente tá vivendo, ele pega tudo que ele gastou e joga pro contador, te vira. Na realidade, muitas vezes a gente até consegue, claro, que baseado nos documentos que os profissionais trazem pra gente, e isso de forma legal, claro, a gente consegue ter um certo equilíbrio e fazer com que alguns profissionais paguem menos imposto, até mesmo zerar. Só que o importante disso é fazer com que isso seja feito de forma mensal. Que eu consigo dizer para o doutor Davi, doutor, você aqui tem uma certa, que a gente chama aqui, uma certa gordura aqui de despesa, que você pode emitir um recibo para determinado paciente. Ou não tem mais, vamos parar e vamos emitir nota, que é o caso do balanceamento de carga que o Clóvis acabou de explicar aqui para a gente. Né? Então tem que ter um certo equilíbrio que muitos profissionais da saúde não têm. Pega os documentos e O médico emite nota, doutor? Emite? Assim, mas não para uma consulta avulsa, não, né? Não, se o cliente pede a nota, né, é o dever dele emitir a nota. Agora, você falou no início da questão da malha fina. Aqueles profissionais da área da saúde que não procuram um profissional especializado como vocês e fazem a declaração por conta própria, quais são os erros mais comuns que eles cometem para cair numa malha fina? Principalmente a questão dos recibos, né? Os recibos que eles não são encontrados, né? Ou de valor diferente, né? Ou que a outra parte não declara, né? Então, esses recibos são a principal fonte, né? De intenção de malha. Mas, assim, é muito importante que, a princípio, o médico ele tenha muita atenção na sua DMED, né? Que é a informação que vai para a Receita Federal. Porque é ela que é a base das informações que o governo tem conhecimento. Então, a DMED, ou seja, todo recibo, toda receita que é auferida, ela deve se constar na DMED, né? Isso serve para clínica, serve para pessoas físicas, serve para operadora de saúde, enfim. A DMED, ela é a obrigação que vai nortear, né, essas informações. Agora, vocês falaram sobre livro caixa, eu confesso que eu, né, não conheço o termo, né, é um jargão, né, da profissão de vocês. Né? O que é exatamente o livro caixa e qual é a importância dele dentro desse balanço aí que vocês estão falando para os médicos? E para os profissionais de saúde, né, como um todo. Né? Assim, o livro caixa nada mais é do que o registro que você faz de toda a receita do profissional de saúde enquanto pessoa física, que são os recibos que o doutor Davi vai emitir para você enquanto paciente dele. E para a Receita Federal, o doutor Davi vai ter que pagar o imposto com relação a esse recibo que foi emitido, de 7,5%. Então, é necessário lançar isso no livro caixa e também, como a gente explicou, o livro caixa ele pode comportar aí todas as despesas dedutíveis do doutor. Então, nesse livro caixa vão entrar tanto as receitas quanto as despesas.
Despesas podem ser todas que o doutor Davi tem no decorrer do ano, sim, porém tem que ter o aval de um profissional qualificado da área da saúde, como nós somos, para dizer para o doutor, essas despesas aqui sim você vai poder abater determinado valor aí de receita que você obteve. Essas aqui são despesa também, mas não vai poder você não vai poder abater, mas você vai conseguir enxergar de repente qual foi seu faturamento líquido em determinado mês, enfim. Então esse é o livro caixa, é um balanceamento que é feito através das informações de entradas, que são os seus recibos emitidos enquanto pessoa física, e também as despesas enquanto pessoa física também. É uma coisa interessante que eu gostaria de ouvi-los. Hoje, quando a gente entra lá no Gov.br, já tem a nossa pré-preenchida. A pré-preenchida. Ela bate com as informações ou tem dado alguma distorção? Tipo assim, o que está lá não é o que está na cédula C fornecido pela empresa. Por exemplo, já ocorreu alguma vez de não ser igual? Sim. Inclusive esse ano esse ano estamos tendo alguns problemas com relação a isso. Determinadas empresas que estão emitindo cédula C para os profissionais da área da saúde, eles informam um valor para você e a Receita Federal está puxando outro. Mas o porquê que está dando esse problema? É assim, falando de uma declaração muito importante, como o Cláudio falou, que é a DEMED, que é você, enquanto profissional da saúde, informa para a Receita que você recebeu tanto e de determinados pacientes, ou na verdade todos os pacientes, a Receita Federal já vai saber quanto foi que o André, com o seu paciente, pagou para você. Então, a partir do momento que o André declarar um valor errado, ele já vai cair na malha e você vai ser chamado, porque para pelo menos comprovar. Se o André, um exemplo, ele informou que pagou R$2.000 para você e você está informando para a Receita que você recebeu somente 1.000, já vai dar divergência. Então, teoricamente, vocês dois caíram na malha para responder para a Receita, mas de onde veio isso? Como a Receita soube? De uma declaração que você, enquanto pessoa física, né, informou para a Receita Federal. Então, está havendo muito problema com relação a isso. É por isso que tem que ser mensal. E o que acontece é que muitas vezes o cliente só procura a gente só para fazer o imposto de renda. Sim. E o acompanhamento mensal é o que vai afunilar, né, e vai evitar que essas situações ocorram. Isso eu vejo isso muito na minha agência, né, como pessoa jurídica, porque inclusive eu troquei, né, a minha assessoria e a rotina ela é super importante, né, principalmente a partir desse ano, em que você tem que declarar todos os meses ali o prolabore, né, os dividendos, né, os lucros e tudo mais. Essa rotina é mais uma tarefa, né, que o empresário tem que ter, imagino que o médico também precisa ter essa rotina também, porque vai fazer a diferença total na hora da organização, né, na hora da curadoria desses documentos todos que precisam ser entregues. Né? É isso que é o diferencial hoje, né, ter essa rotina, esse contato constante com a equipe de assessoria para poder evitar esses problemas e acumular esses problemas. Com certeza, isso é muito importante. E são coisas que não vêm acontecendo, né? Normalmente os profissionais eles deixam para nos entregar os documentos lá no outro mês, no outro ano. Mas o que acontece? Tem situações que eles já perdem notas, já perdem os comprovantes, porque assim, falando do livro caixa também, ele só é válido se você, enquanto profissional, tiver como comprovar aquela despesa. Não adianta você incluir lá no livro caixa, porque assim, a Receita Federal ela tem até 5 anos para nos cobrar, para que você comprove aquela despesa. Então, se você é um profissional da saúde que não tem uma organização mensal com relação às suas despesas, assim como não tem com a Receita, com as suas receitas, você não vai conseguir comprovar isso para a Receita Federal, mesmo muitas vezes estando lançando isso no seu livro caixa de forma correta, mas a Receita vai acabar até mudando, né, por conta disso. Uma coisa muito comum no meio médico e cada vez mais aumenta é o médico ter vários CRMs. Tem no Pará, tem em São Paulo. Como é que fica essa declaração? Tem alguma particularidade ou ele declara só no estado onde ele efetivamente mora? Como é que fica? Na verdade, a key, né, que é a chave que vai identificar qualquer pessoa é o CPF, então indifere a questão do CRM. Agora, quais são os erros mais comuns assim, dos profissionais da saúde na hora de declarar o imposto de renda? O que vocês têm identificado na rotina de vocês?
Falando em um deles, essa questão de que os profissionais da saúde acabam declarando despesas que não são dedutíveis, né? Declarando despesas que não são dedutíveis, que eles não têm documentos, mesmo por falta de conhecimento, isso a gente até entende, e por chegar em cima da hora da declaração e nos passar vários documentos, e a gente acaba dando essa orientação para eles, que eles não podem incluir os documentos por não ser dedutíveis. Outros porque, o exemplo, virou o ano e o profissional da saúde acaba cobrando por conta de não ter aquele equilíbrio, né, nas suas despesas, acaba comprando em cima da hora algumas notas fiscais de despesas, coisa que não dá, porque quando você emite uma nota fiscal, ela sempre sai com a data por dia, né? Ela sai com a data vigente, então você não consegue usar mais aquilo, apesar de ter direito de ter aquele documento fiscal. Então, isso e outros erros que a gente vê muito, que faz com que os profissionais da saúde acabam perdendo a oportunidade de ser restituídos, né? Agora, falando mais aprofundadamente, tem muitos profissionais que fazem investimentos, né? E esses investimentos, eles precisam de comprovação, né? E principalmente daqueles que são em conversão em dólar, né? Tem gente que faz investimento em dólar e aí não existe ainda, né? A Receita já tem toda a questão nacional, mas em dólar não. Então tem muita gente que tem dificuldade de fazer a declaração em dólar. Outra pergunta. O senhor não faz declaração em dólar também já, doutor? Não. Mas assim, uma coisa que eu acho que é bom esclarecer. Suponhamos que o médico tem uma quantia no banco e ele declarou que tem aquilo. O dinheiro é aplicado. No outro ano, o que ele recebeu da aplicação dali, ele paga imposto sobre isso? Paga o imposto sobre o rendimento, né? O rendimento, ele tem imposto de renda, sim. E muita gente realmente esquece, mas a Receita tem puxado as informações, né? Mas é aquela história, né? Todo ano eles vêm inovando e melhorando os controles deles para obter mais as informações. Mas assim, o que eu percebi é que tem vindo só o rendimento, e aí a pessoa esquece de colocar quanto é o valor em depósito, né? Então, quando ele puxar, ele vai puxar só o rendimento, aí você tem que colocar manualmente lá o valor de depósito, porque senão não vai casar a informação. Tem que colocar o valor em depósito. O valor do depósito. Isso. E quanto rendeu. E quanto rendeu. Mas ele vai pagar só sobre o rendimento. Sobre o rendimento. Cartão de crédito tem um pessoal que é meio bagunçado, assim, né? O cara pega o cartão dele e faz despesas pessoais e despesas relacionadas ao trabalho dele. De repente compra coisas da clínica, né? Sim, sim. E aí você vai ver o cara ter um consumo de 30 mil, 40 mil no cartão de crédito, mas ele vai pensar, mas a maior parte disso aqui é da clínica, né, do consultório e tudo mais. Dá confusão isso na hora de declarar o imposto de renda, esse volume muito grande, né, de pagamento de cartão de crédito, misturando pessoa física e pessoa jurídica? Boa pergunta essa, né, André? Inclusive, para esse ano de 2026, é uma das coisas que muita gente ficou muito assustado, mesmo de acontecer uma situação lá de o governo taxar acima de R$5.000 as coisas. Na realidade, o que acontece é o seguinte: hoje, no geral, a gente precisa ter esse certo equilíbrio. E a gente costuma dizer que isso não é uma boa prática, né? Você, enquanto PJ, tendo empresa, você usar o seu cartão da empresa para fazer pagamentos, compras aí de despesa de pessoa física. Isso com certeza vai dar problema. E outras coisas que pode acontecer também, você emprestar para o seu pai, para sua mãe, o cartão de crédito, e o seu pai acabar pagando, lhe dando um montante, depositando na sua conta com relação aos pagamentos as compras que foram feitas no mês. Isso tudo hoje a Receita Federal ela já está analisando, ela sabe disso. Então vai chegar um momento que, vamos dar um exemplo aqui para vocês, você fez uma compra no cartão de crédito de R$50.000, sua. O doutor pediu seu cartão emprestado e comprou mais 50 mil. Então todo mês ele está te passando aquilo lá. Para a Receita Federal, ela vai saber que entrou dinheiro na tua conta. E tu vai ser obrigado a declarar isso para a Receita, ou até então informar para ela que aquilo não é, de repente, um rendimento ali tributável. Mas para isso você vai precisar ter um controle
de onde veio e qual é a origem daquele valor, entendeu? Então são coisas assim que as pessoas vão ter muito problema com relação a isso se não tiver o controle, sim. As maquininhas de cartão, que são várias empresas no Brasil, as informações são linkadas com a Receita? Provavelmente sim. São Provavelmente sim. Então vai chegar um momento, e aí vocês podem responder isso bem melhor, de que chegar no final do ano, a nossa vida está toda lá e a gente só vai pagar. Exato, é onde querem chegar, exatamente isso. Essa é a conclusão que a gente está chegando. Não precisa mais ter a declaração. Isso, então isso. o contador vai estar mais para auxiliar o profissional, enfim, é um outro tipo de assessoria. Porque na verdade, assim, doutor, a própria Receita Federal hoje, ela já sabe da movimentação bancária nossa e tudo que é feito, né? Por quê? Porque as operadoras aí de máquina de cartão de crédito, elas são obrigadas também a declarar isso para a Receita Federal. Então, até ano passado, a gente não fingia que não enxergava isso. Hoje tudo está linkado. Então, se você passa o seu cartão de crédito ali, a operadora do cartão de crédito ela é obrigada a informar que o doutor Davi, em determinado mês, ele gastou tanto, enfim. Então, isso aí é Em relação à dedução, tem diferença? Por exemplo, profissionais de saúde, um médico, um dentista, um psicólogo, por exemplo, tem diferença de alguma vantagem de algum profissional tem que o outro não tem em relação à dedução? Não tem diferença, mas a vantagem é que, dependendo do tipo de profissional, se ele usar mais materiais médicos, odontológicos, enfim, quem usa mais material consegue abater mais coisa, né? Então a dedução fica melhor, né? Então, por exemplo, um clínico geral não vai ter muito material, né? Agora, se for, por exemplo, um oftalmo que já tem diversas coisas para poder fazer, então já melhora, né? Então essa é a diferença, é quem utiliza mais coisa para o seu métier, né? Para o seu trabalho, para o seu ofício, que tiver mais material, ele consegue deduzir mais. Então aquele médico que faz só consultório, só tem um consultório, o que ele pode deduzir? Bom, você pode deduzir, regra geral, como eu falei lá no início, para a Receita Federal, toda e qualquer despesa necessária para você obter receita. Que despesas são essas? Doutor Davi, atendendo enquanto pessoa física, você vai precisar de quê? De uma secretária? Se ela for carteira assinada, também é obrigatório ser carteira assinada, você vai poder abater essa despesa. Energia, despesa com aluguel do consultório. Aluguel também. Aluguel também. Uhum. Manutenção de equipamentos. Enfim, material de consumo. Também tudo entra. Entendeu? Então tem algumas despesas que é abatido. Você consegue jogar para o seu livro caixa e abater os recibos que você emite para a pessoa física, né? Então isso é muito importante. Mas claro que isso precisa de um profissional que saiba, tenha conhecimento dessa área para com que você não... Um exemplo acho que já respondendo uma pergunta que pode vir na frente, que de repente você, enquanto médico, você compra uma mesa para atender, que é necessário ter uma mesa, isso vai abater no imposto de renda? Não. Por quê? Porque para a Receita Federal a regra os equipamentos eles precisam ter até 12 meses a vida útil deles, então isso não entraria. Mas outras coisas que você comprar, outra que tenha vida útil até 12 meses, entrariam também. Essa é a minha pergunta, por exemplo. Quero comprar um equipamento de ultrassom que custa, sei lá, até 200 mil reais. Isso então não é... Não, isso não. Para a regra da Receita Federal... Livros também não. Aí também isso entraria, porque está dentro aí do escopo das despesas dedutíveis. Isso, pelo menos na minha visão, você é uma instrução profissional. Então isso está dentro. Se você faz um curso para você melhorar e prestar bem o seu serviço, você está fazendo isso para você obter receita. Então isso entraria. Aí, como você falou, materiais, luva, máscaras, o jaleco do cidadão, tudo isso pode abater. Tudo isso pode abater. E ninguém sabe disso, né? Eu nunca, por exemplo, usei para abater imposto de renda alguma coisa. Porque é importante essa conversa para esclarecer. Né? Mas vale lembrar que todos esses materiais precisam ter comprovação. E se for um prestador de serviço, por exemplo, eu tenho um cliente na agência que ele é cirurgião plástico. Então ele vai pagar, por exemplo, algumas despesas para poder viabilizar a cirurgia e também contratar alguns profissionais
para poder, né, participar da cirurgia, né? Instrumentista, anestesista, tem profissionais de fisioterapia que entram já no bloco cirúrgico. Como é que fica essa relação com os prestadores de serviço? Tem que ter atenção com isso também, porque é muito Pix que roda, né? Sim. Também falando das despesas, né? Falando das despesas, entra aí, mas assim, é necessário ter um documento fiscal dos profissionais da saúde, as notas fiscais, não só com os profissionais da área da saúde, mas um exemplo, o doutor precisa fazer uma limpeza nos equipamentos dele lá na central de ar. Pode pedir lá a nota fiscal lá para o profissional que isso vai entrar, porque ele precisa ter aquele ambiente legal para atender os seus pacientes. Então, pode parecer uma pergunta maldosa, mas é só dúvida mesmo. E se o paciente então paga diretamente esses profissionais? Ao invés de passar pelo médico, ele paga... Aí não tem como. Aí o médico que recebeu, o assistente, né, no caso, o anestesiologista, sei lá, do cirurgião, é que vai ter que fazer a declaração dele. Entendi. Porque já seria uma receita dele, da pessoa que recebeu. Uma outra situação, suponhamos que o profissional declara, ele cai na malha fina. Na hora que ele cai na malha fina, o contador pode ir lá em nome dele com uma procuração, ou só o profissional pode ir lá na Receita, por exemplo, conversar para esclarecer, para sanar o problema encontrado? Pode sim. Hoje em dia o profissional, inclusive, não é nem necessário mais ir até uma delegacia da Receita Federal, né? Então, hoje em dia tem que eles criaram a Receita Federal, o processo digital, que você pode abrir lá um chamado, pedir esclarecimentos de forma online mesmo, mas para isso você precisa ter uma procuração feita de você, quanto profissional de saúde, para mim, contador, que eu consigo resolver, ou até então, se não resolver, saber o porquê aquilo aconteceu. Tem a procuração digital, né, também. E assim, hoje, quando você cai na malha fina, até que prazo eles estão informando isso? Porque antigamente eram, às vezes, até 2, 3 anos depois é que o profissional era informado de que ele estava na malha fina. Hoje, talvez com supercomputadores, talvez essa informação seja mais rápida. Sim, estão mais céleres. Inclusive, quando eles vão informar o que seria o teu lote, né, de restituição, ali já costumam a informar as pessoas que estão na malha fina. Aquele acompanhamento, né, primeiro lote, segundo lote, hoje vai pagar. Então tem um lote só da malha fina. Sim. Então é imediato, né? Acaba sendo um exercício que você declara. Porque às vezes era tão tarde que até o profissional não tinha mais nem aquele documento, não guardou, quando deve guardar, né? Sim. Mas olha, eu não tenho como precisar, não tenho uma estatística, mas sei lá, vamos chutar aqui um número, 60% dos profissionais que caem na malha fina já sabem que vão estar na malha fina. Porque ficou faltando alguma coisa, porque tem um prazo, né? A declaração tem um prazo. Então, assim, acima de tudo, a gente não pode perder o prazo. Percebendo que existe algo que tem que ser corrigido, tem que providenciar antes, acredito, de cair na malha fina, que aí você evita o problema da malha fina. Doutor, estamos chegando na reta final do nosso episódio, com os nossos parceiros da Doutor Números. Você de casa, inclusive, se você gostou do nosso conteúdo, pode dar aquele like para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, se inscrever no canal, é muito importante também para que a gente continue crescendo no YouTube. Para a gente ir encerrando, quais são as dicas que vocês dariam de forma muito geral para que os profissionais da saúde pagassem menos impostos, obviamente de forma legal, e que a gente pudesse, enfim, trazer uma orientação de qualidade para que evite, inclusive, cair na malha fina. A malha fina não é a pior coisa do mundo, né? Você não necessariamente está cometendo um crime, né? Mas para que as pessoas ficam, às vezes, um pouco, né, preocupadas. Meu Deus, caí na malha fina, né? Vou pagar multa, tudo mais e tal. Mas esse equilíbrio entre pagar menos impostos dentro da legalidade, né, prestar contas, né, com a Receita de forma correta, e evitar problemas maiores, inclusive tomar uma multa. Eu diria, André, que os profissionais da saúde buscar profissionais qualificados, né, da área para poder orientá-los a fazer de maneira correta, isso de forma mensal, né, como a gente bem discutiu aqui, isso não pode ser na hora, no mês, no último momento de declarar imposto de renda, porque isso não dá certo. Como o Clóvis disse,
A gente chutando aqui 60% dos profissionais da saúde que declaram, eles normalmente caem na malha por conta disso, por falta de organização, por falta de não ter um profissional qualificado da área que conheçam ali os pontos positivos de você ser um profissional da área da saúde e possa abater os seus gastos, que são necessários para você obter receita, e que sempre, se são necessários, todo mês eles vão ter que gastar. Então a minha dica é essa, né? Procure um profissional aí da área da contabilidade que seja especializado nessa área e venha para cá, para Dr. Números, que a gente está aqui pronto para cuidar de vocês. É isso aí. Doutor Davi, considerações finais? Eu acho que só tenho a agradecer ao Clóvis e ao Gleito e especialmente ao Dr. Número, né, por a acolhida aqui na nova casa e dizer que foi muito esclarecedor. Acho que muitas pessoas que estavam com dúvida aí foram esclarecidas e vamos tocar para frente. Então é isso. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela parceria de vocês. Vamos se despedir do pessoal de casa aí. Nós, da Turma, estamos à disposição e muito obrigado aí pela oportunidade de esclarecer a dúvida de muita gente. É isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente conseguir passar um pouquinho da nossa experiência para vocês, que tem muitas coisas aqui que vocês da área da saúde precisam saber. Vai ser benéfico para vocês aí desempenhar um bom trabalho, que vocês precisam se preocupar somente com a profissão de vocês, que é prestar um bom serviço para os pacientes. Deixa o resto, a parte burocrática, que a Dr. Números resolve. Maravilha. É você de casa. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.